Opa! E aí? God of War, GTA San Andreas, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Shadow of the Colossus, Naruto Ultimate Ninja 5. Cara, o que você sente quando você ouve sobre esses jogos? Nostalgia? Lembrança? Conforto? Saudades de uma época onde a sua única preocupação é saber se você vai conseguir zerar o jogo ou não? A gente tem uma biblioteca imensa, incrível. O bagulho podia se conectar com a internet, mesmo que 90% das pessoas não utilizavam isso. Rodar filme, música, tinha retrocompatibilidade. Nossa senhora, que saudade, meus amigos. Esse é o PlayStation 2. O console mais vendido de todos os tempos. Ninguém conseguiu superar essa marca, conquistando o coração de muitas pessoas, participando da infância de muitos. Principalmente aqui no Brasil, seja por Lan House ou aquele seu primo rico que tinha um videogame, ou se você for como eu, que só fui ter o PlayStation 2 quando já tinha o PlayStation 3. E como, né? Pai desbloqueado. Todos que tiveram esse console sabem a sensação de você chegar na feira e ver aquele amontoado de jogos de PS2, passar no mínimo 30 minutos só escolhendo pela capa e chegar em casa e torcer pro jogo funcionar. Ou aquela mesma sensação de você chamar um amigo pra bater um bomba pet, jogar Jovens Titãs, Crash Titans, Silver Street, seja lá o que for, essa tarde iria se durar por horas e horas. E você nem ia ver o tempo passando. Parte dessa experiência é o que define o PlayStation 2. Mas será que tudo que eu tô falando está ofuscado pelaquela penumbra da nostalgia? Será que os jogos eram realmente bons mesmo? E como que um console de 20 anos atrás ainda se mantém no topo como o console mais vendido de todos os tempos? E será se realmente ele é o melhor console de todos? Vamos embarcar por essa jornada para relembrar os bons momentos que você teve com esse console, porque provavelmente se você está aqui é porque você teve um Play 2 ou teve algum contato com ele e deve ter marcado a sua infância igual a minha. E vamos entender como que esse console chegou a ser o mais vendido de todos os tempos. Pois eu sou o Malaman e eu espero que gostem do vídeo. Ken Kutaragi, esse é o nome do principal responsável pelo PlayStation 2. É a mesma pessoa que desenvolveu o PlayStation 1 e com sucesso estrondoso na quinta geração, sendo a Sony uma estreante no mercado de videogames, chegou foi com os dois pés na indústria, superando gigantes como a Nintendo, que nessa mesma geração do PS1 lançou o Nintendo 64, o Zelda, Banjo-Kazooie, Mario 64, que aliás é uma puta de uma evolução, também merece um vídeo. Não é à toa que até hoje em dia é famosa pelas speedrun aí. E a Sega com o seu Sega Saturn, que eu diria que é um console já feito, né? E ele foi pouco famoso no Brasil e tinha jogos como Sonic R. Aqui já era o começo da decadência da SEGA. E pensar que a SEGA era alguma coisa nessa época, né? Mas enfim, né? Voltando para o Ken Kutaragi, ele tinha a difícil missão de conseguir superar o PlayStation 1, que também tinha sido o console mais vendido de sua geração. E parte do sucesso do Play 1, um dos fatores é também pela sua biblioteca incrível de jogos que possui, qual muitos se recordam com muito carinho. Mas a principal inovação que vem junto com esse console foi o CD. Um dispositivo com uma capacidade maior de armazenamento, possuía sua produção barata, qualidade de vídeo e de áudio era melhor que as do cartucho, e sem contar que, só entre a gente aqui, a pirataria era muito mais fácil, fazendo o PS1 ser muito superior em relação à Nintendo e a Sega, tadinha, nem se fala. Porém, nessa época havia diversos rumores sobre o PS2, se ele iria ser um sucesso igual foi o primeiro, ou só se foi um golpe de sorte de uma empresa estreante no mercado, porque, aliás, quando se para pra pensar como que uma empresa nova consegue derrubar duas gigantes da indústria, mas mostrando que isso não quer dizer nada, porque eles trouxeram o CD para os videogames, gráficos 3D, trilhas sonoras mais orquestradas, e nasceu lendas como Metal Gear, Resident Evil, Crash Bandicoot. O pessoal que estava trabalhando no PS2, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E como não é um mistério pra ninguém, eles conseguiram superar o PS1 e muito bem. E olha como superaram. Emoção. Essa é a palavra que estava definindo o PS2 no final dos anos 90. Com a evolução dos jogos que passaram a ser de peças simples, onde se ganhava quem conquistava mais pontos, eles começaram a passar sentimento, contar uma história, transmitir experiências cada vez mais inovadoras. A introdução do 3D abriu um leque de possibilidades inimagináveis. Jogos passaram a começar a marcar as pessoas. Porém, na quinta geração era
tudo meio limitado, principalmente na capacidade de rodar polígonos em 3D com alta qualidade e cenários em tempos reais. Por isso, grande sucesso daquela época tinha cenários estáticos com a câmera fixa, onde só o personagem principal tinha vida e se movia, mas mecanicamente e graficamente era limitado. O PS1 não tinha suporte gráfico para rodar jogos mais complexos, com mecânicas variadas e etc. Mas por volta de 97 começaram os rumores do PlayStation 2. Ele ia ter retrocompatibilidade, o PS2 seria capaz de rodar os jogos do PlayStation 1, iria poder ler DVD, se conectar com a internet. E é bizarro pensar que isso era inovações tecnológicas na época. Porém, durante todo o desenvolvimento, a Sony negou diversos desses rumores, até o anúncio oficial em 99. Numa coletiva de imprensa da própria Sony, onde o próprio Ken Kutaragi se apresentou, e além deles confirmarem todos os rumores que estavam sendo ditos sobre essas tecnologias, eles iriam além, um chip gráfico capaz de produzir 75 mil polígonos por segundo, que isso é tipo muitos porcentos acima de seu antecessor, modelos e cutscenes em 3D processado em tempo real, e o seu novo processador capaz de produzir física avançada e gráficos ainda mais realistas, um processador capaz de rodar jogos em 128 bits, e o nome dessa máquina que eles chamavam era Emotion Engine. E sem contar as outras revoluções técnicas que o PS2 tinha muito em superior ao PS1, e com promessas até então inimagináveis em sua época, era de se pensar que o PS2 ia gerar diversas dúvidas, como o fato do processador ser forte demais para o tanto de memória RAM e VRAM que o PS2 apresentava. Havia diversos relatos sobre a dificuldade de programação no PlayStation 2, e se os CDs de fato seriam capazes de armazenar tanta tecnologia, se a retrocompatibilidade iria de fato funcionar. E apesar disso ser comum hoje em dia, na época eram baitas inovações tecnológicas. Mas de todas essas coisas que eu citei, foi um fator chave para o grande sucesso do PlayStation 2. E não foi processador, chip gráfico, a capacidade que ele conseguia de produzir os seus polígonos. Foi uma pequena coisa que eu citei um pouco antes, e eu te pergunto, meu telespectador, qual outra tecnologia dos anos 2000 que também passou a ser uma febre, era um aparelho que rodava produções de entretenimento através de um CD, e com o tempo passou a ter um na casa de cada pessoa, porque, afinal, quem não queria ter acesso aos filmes quando quisesse? Uma coisa que era muito valorizada nos anos 2000 era o DVD. Um aparelho simples capaz de rodar filmes com um simples apertar de botões, e você podia ter diversos filmes na sua casa sem precisar rebobinar a fita ou ir no cinema, esperar para passar na TV. Isso se passasse. Porém, o aparelho DVD era relativamente caro em sua época, do qual ele só tinha uma finalidade, que era para assistir filmes. Talvez rodar algumas músicas ou outras. Mas sabe o que mais podia rodar um DVD? Exatamente, o PS2. Com o primeiro anúncio feito no Japão, ele foi anunciado por 39.800 ienes, ou $299 nos Estados Unidos. Isso era um puta custo-benefício que, por mais que se tinha dúvidas sobre o console, mas você iria ter um kit completo, um console capaz de rodar na internet, DVD, jogos. É um salto geracional gigantesco, e que ainda era relativamente mais barato do que seus concorrentes. Não tinha como as pessoas não ficarem animadas com o lançamento desse console. Era simplesmente um produto muito completo. E você pode estar pensando, mas é sério? O DVD? O PS2 tem tantos jogos bons? Como que o fato dele ser um DVD pode ser um divisor de águas tão grande assim? Olha a lista de jogos do lançamento. Tinha, sei lá, Tekken Tag Tournament, Gran Turismo 3, que... Aliás, agora que eu fui ver que ele foi um pouquinho depois do lançamento. E mesmo assim, com um monte de jogo bucha no início, o estoque inicial do Japão, que era por volta de 1 milhão, acabou em 2 dias. E o mesmo aconteceu com os Estados Unidos. Depois dele ter sido lançado, o estoque acabou em 3 dias. E estava mais que claro que o PlayStation 2 era um sucesso absoluto. Eles conseguiram de novo, quebrando recordes atrás de recordes, e todas as promessas que tiveram em sua campanha foram cumpridas. Quem diria que cumprir com o que promete dá certo, né? Ai, ai. O console foi um sucesso absoluto, se consagrando cada vez mais como o console mais vendido de sua época, e até nos tempos de hoje. E isso porque a gente nem contou a pirataria, que foi o fator chave para fazer um sucesso enorme no Brasil. Todo mundo tinha um PlayStation 2 desbloqueado, e graças à fácil pirataria, o acesso a jogos era gigantesco, que também são responsáveis por consagrar cada vez mais o console. Vamos falar dos jogos que eram capazes de cumprir o papel principal do console, que era transmitir emoção.
Pirataria. Bom, aqui eu não vou falar se ela foi benéfica ou não, esse vídeo não é para isso. Antes, jogos eram um artigo relativamente de luxo. Não era qualquer um que tinha um videogame e jogos originais. No máximo, eles tinham que alugar. Mas com a chegada do PS2 no Brasil, a pirataria veio em peso. Tanto para desbloquear o console, ou para conseguir ele por um preço mais barato. Quem não lembra da sensação de você chegar na barraquinha da feira, ou escolher qual jogo que você queria, Simplesmente pela capa. porque nessa época a internet ainda estava começando a ficar acessível. Mas não era todo mundo que conseguia pesquisar qual que eram os melhores jogos. Então só restava a cara e a coragem. Então você ia até a feira, escutava o lendário é 3x10, é 3x10 e pronto, você passou a ter 3 chances para escolher entre os melhores jogos que tinha naquele catálogo imenso, horas e horas olhando e procurando, e depois de escolher você ainda tinha que chegar em casa e torcer para ele rodar e não aparecer a clássica tela vermelha. Mas ali era um mix de ansiedade e medo. Poucas coisas na vida era tão satisfatório quanto ver o Matrix escrito na tela. E se você não conhece esse logo, Parabéns, você teve uma infância muito afortunada. bom, pelo menos vamos dar uma pincelada nos principais jogos de PS2 e como eles eram muito mais divertidos do que são hoje em dia, ou se realmente era só uma nostalgia. Se quiserem dar recomendações, comentem aqui embaixo e lembre-se de deixar o like se você gostou e se inscrever no canal, que senão todo jogo de PS2 que você for rodar vai aparecer a clássica tela vermelha pra você. Se inscreve aí, por favor. A maioria das pessoas que vêem meus vídeos não são inscritos. Cara, diante de tantas opções, fica até difícil de escolher qual jogo devemos abordar primeiro, mas eu acho que eu vou começar com um dos clássicos. E como não começar com o careca mais famoso dos videojogos, God of War, ou o famoso Bom de Guerra, que aqui pra mim era o auge da diversão, tanto o 1 quanto o 2, e eu não consigo contar quantas vezes eu zerei ambos os jogos. E tipo, aquele sentimento que você tem com aquele jogo é o que falta muito hoje em dia para mim. A cada dia os jogos estão ficando cada vez mais complexos, cheios de mecânicas que só servem para estender a duração dos jogos, aumentando artificialmente o tempo de duração, e por mais que o console possuía ainda uma limitação de software, a limitação era a chave para a criação. E meu Deus do céu, como que um jogo que você só anda pra frente e sai destroçando seus inimigos era tão divertido. Eles realmente conseguem passar a sensação de que você é muito poderoso e que nada pode te parar. Combos enormes, brutalidade excessiva, adquirindo poderes e armas diferentes cada vez melhores, Menos você, espada de Artemis. fazendo você se sentir realmente como um deus da guerra. Particularmente, God of War 2 é um dos melhores da franquia, tanto em gráficos, jogabilidade, a escala da história. E mesmo que você entendia pouco da história, caso você não tivesse aquelas versões em português, se sentir o Kratos era algo inexplicável. A imensidade de suas batalhas, as suas músicas super marcantes. Eu poderia passar horas falando de God of War. Temos que deixar mais alguns passos para outros jogos, porque senão o vídeo fica infinito. O outro grande clássico da era Shadow of the Colossus. O vazio de Shadow of the Colossus. Como vocês podem ver, a terra é grande e vazia. E isso te faz sentir solitário. Eu sou solitário. Sacanagem. Esse foi um jogo que eu demorei a jogar durante a vida do PlayStation 2. E foi por uma recomendação de um amigo do colégio, falando que era o melhor jogo da vida dele. Com a propaganda que ele fez, eu implorei pra minha mãe ir comprar mais um jogo. E ela me levou para a lojinha, no qual eu consegui adquirir o jogo. E eu lembro que nesse dia eu só comprei, voltei para casa, botei no PlayStation 2 e puta que pariu, eu mal sabia o que eu estava perdendo. Caralho, que jogo foda. Shadow realmente foi um marco do PlayStation 2. Tanto que tinham canais que passaram anos desvendando os mistérios dos jogos. Uma comunidade sempre muito engajada e, meu Deus do céu. Tirando um Colosso ou outro, a maioria deles eu nunca me esqueci de sua sensação. Seja o primeiro Colosso. A primeira vez que ele é introduzido. Cobra que fica embaixo da terra. A porra do cachorro. Desgraça, deixa eu levantar. Cada batalha era uma experiência única. Você realmente se sentia como uma pequena formiga escalando um gigante. E se eu acho foda hoje em dia, imagina quando eu era criança, tentando descobrir onde a marca do Colosso está, porque na época eu era uma criança limitada, demorava a achar os pontos. Pega a batalha contra o Avion, olha a apresentação dessa batalha. Meu Deus do céu, você chega na arena dele e ele não faz nada. Até que em algum momento você lembra que o Arg existe, você resolve atirar nele pra ver o que ele faz, e de repente...
Ele desce num rasante fudido e a música começa a tocar. E meu Deus do céu, que mais alguém pode abaixar a música, por favor, pra eu poder falar? Sabe, nessa época eu tinha mais acesso ao YouTube e via diversos vídeos de teorias, histórias sobre o jogo, lugares secretos, itens secretos. Sabe, a imensidão do mundo de Shadow, o fato de você se sentir realmente tão pequeno em relação a esse mundo, que nenhum jogo conseguiu replicar hoje em dia. Passando para o próximo jogo, e Ninja. Aqui eu só gostaria de deixar um adendo. Eu queria saber se sou o único brasileiro que conhece esse jogo. Esse era um dos meus jogos favoritos. Comenta aqui se você jogou esse jogo, só pra ver se eu não era o único alucinado que joguei essa Magnus Opus do PS2. Enfim, continuando. GTA San Andreas. O que não dizer sobre o console mais vendido do PlayStation 2? Isso porque é em números do original. Imagina se contasse os piratas, do qual era o maior tigrinho da época, que era difícil de você conseguir achar uma versão que funcionasse 100%. Caralho, GTA é provavelmente a maior franquia dos videogames. E eu diria que depois do GTA V, o GTA San Andreas é o mais importante. Claro, antes do lançamento do 6, né? Não me xinguem, fãs do GTA 4. Que jogo revolucionário. Por mais que tenha sido o terceiro a lançar para o PS2 na época, a evolução que se tem na própria geração é muito notória. A possibilidade de explorar San Andreas era absurdo. Eu acho que boa parte da consolidação dos jogos de mundo aberto vem de GTA San Andreas, e até hoje é muito divertido de se jogar. E tem tanta coisa que se podia fazer. Você podia ser policial, médico, bombeiro, pegar essa bicicleta, brincar nas pistas, malhar, treinar luta, customizar seu carro, recrutar gangue, corrida de carro, de moto, fazer o caos na cidade, controlar tanque, avião, helicóptero, barca, lancha. E isso não foi nem 20% do que se era possível de fazer em GTA San Andreas, sem contar que era só, tipo, na primeira cidade. A imensidão de GTA San Andreas, suas missões maravilhosas, que quando eu era pequeno, eu era um dos poucos que gostava de fazer suas missões. E como não lembrar do principal? Você pesquisar e anotar os códigos no papel. Eu lembro até hoje de cor. É tipo... R1, R2, L1, R2. L1, R2, L1, R2. Sim, esquerda, baixo, direita, sim, esquerda, sim, esquerda. L1, R2, L1, R2, sim, esquerda. Dependendo da versão que você tinha, você podia jogar com um amigo e acabou. Sua tarde estava feita. Vocês dois jogando e causando caos na cidade. Puxando seu amigo com L1, né? Viado, para com essa porra aí. Vem cá, mano, vem cá. Ih, falando em jogar em dois, PlayStation 2. Aham. Como tinha jogo de jogar de dois, hein? E, meu Deus, essa é a principal magia dele para mim. Cara, por mais que os jogos que eu citei acima são muito bons até hoje em dia, mas, mano, não tinha nenhuma sensação melhor do que você chamar o seu amigo pra bater aquele Bomba Pet. Onde eu morava, a gente fazia até campeonatinho com as chaves e tudo mais, mas tinha aquelas coisas de criança que... Ai, não vale Barcelona, nem o Real Madrid, hein? Como Dragon Ball. O Majin Buu não vale. Ou então vocês dois jogar Lego Batman, Ben 10, Jovem Titãs, Shaolin Monks, Crash Titans, onde um soco errado virava uma porradaria generalizada, ou até jogos de luta mesmo, ou Naruto Ultimate Ninja 5, colocar chácara infinito. Tem tantos jogos de dois que, se você pegar pra jogar hoje em dia, provavelmente não vão ser bons. Você vai perder a magia deles, porque a maioria deles era só jogos para vender o nome da marca ou da franquia, e a maioria deles era bem repetitivo, mas foram eles que fizeram toda uma diferença pro console. Realmente foi questão de volume, né? E eu tenho certeza que tem muita gente que tem a lembrança de passar a tarde jogando, tanto com seu irmão, com seu primo, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, com uma pessoa que você gosta, sabe? Era aquele sentimento de passar a tarde só se divertindo, onde a sua única preocupação era, sei lá, esconder o controle na hora do pênalti. E como eu falei, tem tantos jogos e muitos deles são até especial para mim, e acredito que para muita gente. Eu até gostaria de não resumir em 5 linhas, mas o ponto principal que eu quero chegar é que o PlayStation 2 era justamente para isso, fazerem as pessoas realmente sentir a emoção de estar uma com a outra. Seja a tristeza pela queda da Agro, seja a felicidade de marcar um gol na gaveta, seja a satisfação de conseguir resolver um puzzle ou derrotar um boss que era muito difícil, uma época do qual a gente não se precisava preocupar com nada. E sabe, relembrando todos esses bons momentos, a gente nunca pode esquecer, galera, que o tempo é o nosso bem mais precioso e ele passa. Como passa? Todas essas grandes experiências que eu tive foram há pelo menos quase 15 anos atrás. E isso porque eu sou muito novo ainda. Trouxeram boas emoções com meus amigos, tanto comigo mesmo, com a minha mãe, com meu pai. E eu reforço, galera, o tempo passa. E passa para todos. E isso pode até ser um pouco assustador. E de fato, é mesmo. É um pouco assustador. É por isso que devemos valorizar cada momento que a gente passa. E até momentos como esse. Como uma simples partida de FIFA Street. Ou passar horas soltando
o Rasengan, seu amigo. E, sabe, esses são realmente bons momentos que eu gosto de valorizar. E, graças a tudo isso, o PlayStation 2 é o maior console de todos os tempos. De fato, ele realmente conseguiu cumprir a proposta. Que bom. De fato, ele é realmente o console que gera emoção.